explicação. Vale a pena. Olá, o programa Em Discussão de hoje está começando aqui na TV Alesp para falar dos riscos do cigarro, não só para quem é o fumante propriamente dito, mas também para aquela pessoa que acaba inalando a fumaça do cigarro, ainda que de forma indireta. Ou seja, eu estou falando do chamado fumante passivo. O programa Em Discussão também vai falar do projeto de lei do deputado Altair Moraes, do Republicanos, que pretende proibir o uso do tabaco em parques zoológicos e unidades de conservação ambiental. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o oncologista Dr. Fernando Santini, o pneumologista pediátrico Dr. João Paulo Lotufo e o assessor jurídico do deputado Altair Moraes, do Republicanos, Dr. Francisco Tadeu. Quero começar agradecendo a presença de vocês no nosso programa em discussão. Deixa eu começar com o senhor, doutor Fernando. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que houve uma redução, de fato, no número de fumantes no Brasil, de uma forma em geral, nos últimos anos, mas ainda é preocupante. Ainda tem muita gente que está exposta ao cigarro, mesmo sem ser o fumante propriamente dito, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite sempre. Você está certíssimo, foi um dado muito recente de uma redução muito importante do hábito de fumar no Brasil. Acho que os motivos são inúmeros que a gente tem observado, principalmente a lei anti-tabaco, a restrição do cigarro em ambientes fechados. E realmente o Brasil, enfim, outros países como a Turquia estão de parabéns nessa redução do hábito do cigarro. Mas o importante é que não é só diante de um grande resultado que a gente tem que relaxar e parar de falar sobre isso. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente tem que continuar a falar sobre o malefício e a importância de cessação e não iniciação do tabagismo. E aí a gente está numa casa legislativa que trabalha com leis, é importante, houve uma redução, mas a luta ela tem que ser diária, por isso mesmo o deputado Altair Moraes, do Republicanos, está com um projeto de lei aqui na casa, a gente está recebendo o assessor jurídico do deputado, doutor Francisco. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto de lei, qual é a essência de fato do projeto de lei do deputado. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. O projeto, aliás, a lei antifumo completou 10 anos agora em 2019. Exato. O projeto de lei do deputado Altair visa atualizar e expandir o espectro de incidência da lei antifumo. Até então, pela lei até agora vigente, só fica proibido fumar em ambientes fechados, em ambientes que sejam parcialmente fechados. Pois bem, essa lei, apesar de muito eficaz, ela acabou com uma falha. Ela deixou desprotegidos os ambientes de conservação ambiental, zoológicos, parques, ambientes de aglomeração de pessoas. Então, a pessoa está caminhando por um ambiente público, por um parque, fazendo sua corrida matinal, enfim, e acaba se deparando com algum fumante, um grupo de fumantes, de cigarros, cigarrilhas, narguilé, enfim, a pessoa acaba inalando aquela fumaça. Então, esse projeto de lei, que é o 635 de 2019, ele visa expandir a lei antifumo para fazer com que essas pessoas sejam também protegidas. É um braço dentro da lei antifumo, né, doutor? Exatamente, é uma extensão dessa lei antifumo. E aí a gente está falando, por exemplo, doutor João Paulo, de parques zoológicos, são locais frequentados por pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e aí, de fato, um projeto de lei que visa proibir o uso do cigarro, que as pessoas usem cigarro, fumem cigarros nesses ambientes, é muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo também. Obrigado. Veja, a criança é que mais sofre com tabagismo passivo, né? Em 2005, nós dosamos a cotinina urinária em crianças que vinham ao pronto-socorro do Hospital Universitário da USP. E 24% das crianças de 0 a 5 anos que estavam no hospital procurando auxílio por qualquer doença tinham nicotina no organismo. Hoje isso caiu muito, nós já estamos entre 5% e 10%. Por quê? Porque diminuiu o número de pais fumantes, e isso, consequentemente, as crianças são menos tabagistas passivas. Agora, nos Estados Unidos já é claro, você não fuma no parque, você não fuma na praia. Em Nova York, por exemplo, isso já acontece por lá. Então, nós temos que estar sempre ampliando essa legislação, e eu sugeriria já ao deputado que incluísse na sua lei os cigarros eletrônicos vaporizados e aquecidos, que é a nova maneira de se fumar, que está sendo lançada, né, pela indústria. Isso está pegando principalmente os jovens. Então, precisamos incluir já nessa lei esse tipo de maneira de fumar.
Esses cigarros eletrônicos, já se sabe, doutor Paulo, por exemplo, quais são os malefícios que eles trazem para... Veja, todos esses cigarros eletrônicos têm nicotina. E os vaporizados, nicotina em altas concentrações. Tanto que nos Estados Unidos houve um boom aí de cigarro eletrônico, cigarro vaporizado, e consequentemente os malefícios apareceram. Vários jovens foram internados com problemas respiratórios graves, e crianças inclusive, e isso é colocado pela indústria como sendo uma coisa de redução de danos, e nós não podemos cair nessa história. Não é a indústria do cigarro que vai nos ajudar a combater o tabagismo e o tabagismo passivo. A indústria só visa a parte financeira dessa história, só o lucro. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Doutor Fernando, também quero ouvir a opinião do senhor sobre esse projeto do deputado Altair Moraes aqui na casa. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, entender que pé está o projeto aqui na Assembleia. Eu concordo, assim, gênero, número e grau, isso é fundamental ampliar o projeto. Eu não tenho uma dúvida, isso incluiria shows, espaços abertos, show... Sim. Isso é, grande aglomeração de pessoas? Isso é fundamental, porque um show fechado, tudo bem, você não vai fumar, mas um show aberto, você tá, isso é super importante. E está ali ao lado, né? Fumando isso. Ao lado da pessoa. E o alerta do vaporizador, do cigarro eletrônico é fundamental. Acho que no Brasil, assim, a gente ainda está proibido o uso, a comercialização, isso tudo, mas acredito que o lobby vai vir forte. Então a gente realmente tem que, como sociedade inteira, ficar muito em um alerta enorme para realmente coibir e proibir que isso não venha no Brasil. A gente sabe que no comércio ilegal facilmente as pessoas conseguem o vaporizador e um dos grandes receios é que isso realmente possa ser uma ponte para o cigarro convencional ou para outras drogas e muito de que a gente não sabe de nada dos malefícios do vaporizador. Ele tem nicotina, tem um potencial aditivo. Então, assim, isso realmente é um risco muito grande. Tem estudos na Europa que, enfim, de 14 a 16 anos são mais do que 60% dos usos dos vaporizadores são de pessoas entre 14 e 16 anos. Ou seja, está pegando justamente aquela faixa etária ali dos jovens, né? É mais sensível ao uso de drogas ilícitas, ao uso de cigarro convencional, ao uso de qualquer coisa que eles não têm realmente consequência com o dano a longo prazo e, infelizmente, nem a sociedade, né? Então, isso é fundamental. E eu acredito, inclusive, que a preocupação do deputado, né, doutor Francisco, é justamente que a gente sabe que o cigarro, muitas vezes, acaba sendo a porta de entrada para outras drogas, ilícitas, inclusive. Exatamente. Além de ser porta de entrada para outras drogas, é uma porta de entrada, como os médicos bem colocaram, de várias doenças. Sim. Então, até para agradecer a sugestão dos médicos e também aproveito para fazer um apelo à população para que envie sugestões, para que encaminhe para o seu deputado de confiança sugestões. Nós do gabinete do deputado Altair Moraes estamos abertos a receber sugestões para atualização dos projetos de lei. Respondendo também, o projeto 635 de 2019, ele cobre sim, visa também tutelar ambientes públicos de grande aglomeração de pessoas, como por exemplo estádios, shows e até o ponto de ônibus, que é uma reclamação muito recorrente e até aí demonstrando que nós estamos atentos aos anseios da população. A pessoa sabe que no ponto de ônibus pela manhã, às vezes ela se depara com algum fumante que vai subir para o ônibus e solta aquela fumaça em cima dela. É com isso que a gente está tentando acabar. Então, a ideia é realmente tutelar ambientes, locais públicos, fechados ou não, que tenham aglomeração de pessoas. A tutela da saúde pública. Agora, doutor Fernando, quais são os riscos para uma pessoa que convive diariamente, seja em casa, seja no trabalho, com uma pessoa que fuma? E aí ela passa a ser o chamado fumante passivo, que é o tema do nosso programa também, conjunto com o projeto de lei do deputado. Quais são os riscos que essa pessoa corre? Em questão de anos, ela poderia desenvolver também um câncer de pulmão? Pode sim, eu acho que sim. O tabagismo passivo é um dos grandes fatores de risco para o câncer de pulmão, como outros, né? A gente tem testemunhado o aumento muito recente da incidência e da frequência de câncer de pulmão em quem nunca fumou, né? Nunca fumou diretamente. Então, um dos riscos é o tabagismo passivo. A gente ainda não consegue estimar ao certo o quanto que isso aumenta o risco, mas de certo isso aumenta o risco e deve ser realmente coibido. Risco realmente de câncer de pulmão, né? O doutor João Paulo, que também representa o assunto de álcool e drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria e na Sociedade Pediátrica de São Paulo, não é isso, doutor? Esse trabalho, principalmente com as crianças, deve ter um olhar diferenciado
principalmente por esse público, porque eu acredito que a frequência respiratória da criança é maior, isso acaba potencializando a inalação do... Veja, o fumo passivo inflama toda a parte respiratória da criança ou do adulto, só que o pulmão da criança é muito menor que o do adulto e ela vai sofrer mais de problemas respiratórios, de insuficiência respiratória do que um adulto, porque o calibre da via aérea é diminuto. Agora, o tabagismo, a gente tem dados que mostram que, por exemplo, esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de chance de câncer de pulmão e infarto. Então, isso é real. Então, não podemos... É um dado real, né? É um dado real. Então, a criança sofre muito porque vai ter mais bronquiolite, mais crises de asma, mais infecção de ouvido, rinite alérgica e vai por aí afora. É comum chegar a esses casos no Com certeza. Por exemplo, você tem uma ideia, o pronto-socorro do Hospital Universitário, no verão, atende 150 crianças por dia. No inverno, chega a 400 crianças por dia. Então, por que o inverno? Porque você está mais fechado, você tem mais infecções virais e você está mais sujeito ao tabagismo passivo, estando num ambiente de casa fechado, onde aí o pai fuma. E é aquela velha história do pai, mas eu fumo na janela, eu fumo fora de casa. Isso é um grande absurdo, porque se você fumar na sala ao lado aqui, a gente dosa cotinina urinária, que é o derivado da nicotina, na urina das pessoas que estão nesta sala. Então, isso é real. Nos Estados Unidos, eu já vi um projeto também de você não poder fumar no seu apartamento, porque é uma reclamação quando o indivíduo fuma no terraço e embaixo a fumaça vai para cima. Então, existia uma lei lá dentro de um condomínio que seria $500 de multa se você fumar no seu apartamento. Então, cada vez mais vai se restringindo. A gente tem que continuar restringindo o tabaco. Nós somos o 4º país em números de ex-tabagistas e temos aí, depois da Turquia, somos o 2º país que conseguiu chegar a 1 dígito de fumantes e temos que caminhar, porque a indústria do tabaco ela está se mexendo para reverter tudo isso, né? A indústria nunca ganhou tanto dinheiro como agora, porque ela exporta o tabaco produzido aqui no Brasil. E essa história do cigarro eletrônico nos preocupa, a nicotina fica no ambiente também, além do tabagismo passivo de segunda mão, que é você respirar o ar com nicotina e outros produtos, você tem o tabagismo de transmissão por terceira mão. O que significa isso? Você fuma, cai a nicotina na mesa, a criança põe a mão, leva a boca e ela leva a nicotina para o seu organismo. Então, uma criança que tem nicotina no organismo vai ser sujeita a ter mais dependência, mais facilmente dependência, se ela começar a fumar. Porque ela já tem nicotina. E isso é o grande causador da dependência que a gente encontra aí em quem fuma. Sem falar do mau exemplo, né, que a gente dá dentro de casa mesmo. A gente sabe que a criança acaba copiando muita coisa que o adulto faz. A partir do momento que você vê uma pessoa fumando, o pai ou a mãe que é ali a referência daquela criança dentro de casa, ela vai no futuro, possivelmente, não assertivamente, mas possivelmente ela pode se tornar uma fumante. Nós temos um programa no hospital que se chama Aconselhamento Breve sobre Álcool e Drogas, onde o nosso aluno, o nosso residente, gasta 2 a 5 minutos da sua consulta investigando qual é o problema de droga naquela família. E depois ele orienta essa família. Por exemplo, os pais são tabagistas? Poxa, preciso conversar disso. O avô é alcoólatra? Preciso conversar disso. Há uso de maconha ou doenças psiquiátricas em casa? Eu tenho que conversar, porque o tabagismo passivo da maconha também é uma realidade, já que a maconha está muito próxima aí ao nível da experimentação do cigarro entre a juventude. 25% dos jovens até 17 anos já experimentaram tabaco e 20% a maconha. Então, a maconha também é um problema de fumo passivo. Fumar a maconha, você está exalando todo o material da maconha por pulmão. E um baseado, por exemplo, equivale a 4, 5 cigarros. Isso a nível de risco pulmonar. Então, isso tudo é real, nós não podemos fugir dessa história. Então, acho que a gente vive, nós estamos festejando 1 dígito só de fumantes no país, mas nós estamos assustados com a possibilidade de liberação do plantio de maconha ou a liberação dos cigarros eletrônicos ou vaporizados.
Então, nós precisamos ficar bastante atento a isso. Que são assuntos que são reais, que estão na sociedade hoje, né, de uma forma muito direta. A gente estava vendo aí o depoimento do doutor João Paulo sobre a questão dos Estados Unidos, como é que funciona a legislação por lá. Isso mostra que eles estão um pouquinho à frente da gente, mas, quer dizer, a gente tem a lei antifumo, os dados são que em 8 anos houve uma redução de 300 mil fumantes só aqui na capital de São Paulo, e agora tendo esse braço, né, da lei antifumo com esse projeto do deputado, é mais um passo que se dá para se conscientizar também, até para mostrar de uma forma educativa de que o cigarro faz mal. Não é isso, doutor Francisco? Exato. É importante que a população entenda que realmente a indústria tabagista nunca teve tanto lucro e que essa indústria investe pesado para que projetos como esse do deputado Altair Moraes não sejam aprovados e não tenham andamento. Então, eu quero mais uma vez conclamar a população para que tome contato, para que entre em contato com o deputado que recebeu o seu voto de confiança, pedindo para que ele apoie o projeto 635, envie mensagens pelas redes sociais, por e-mail, entre em contato com o gabinete dele, peça para apoiar o projeto, porque é uma ideia de proteger a saúde pública e também o meio ambiente. Você sabe que as pessoas às vezes fumam, os fumantes, e jogam a bituca de cigarro no parque e podem, eu já vi casos de animais ingerirem aquela bituca de cigarro, que também é uma forma de propagação da nicotina, mas também pode causar algum problema no trato intestinal do animal, criança pode pegar aquilo, além de causar incêndios, que nós já vimos muitos casos. Então, tanto para a tutela da saúde pública como para o meio ambiente, é de suma importância que o projeto 635 seja aprovado. Exatamente. Em que pé está o projeto aqui na casa? O projeto está em trâmite, vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que faz a primeira análise do ponto de vista constitucional. Tenho certeza, não digo só como advogado, mas tenho certeza absoluta que o projeto vai passar por esse filtro. Mas, reitero, é importante que a população fique no pé do seu deputado, daquele que recebeu o seu voto na urna, para cobrá-lo apoio, para cobrar apoio num projeto dessa magnitude que só beneficia a população. Doutor Fernando, o câncer de pulmão ainda é o que mais mata hoje no mundo, no Brasil? O câncer de pulmão é o que mais mata no mundo e no Brasil. A incidência, e é o segundo, assim, fora o câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher, é o segundo tumor mais importante em todo o mundo. É claro que isso tem uma diferença geográfica, mas varia muito pouco. Acho que o número que fica que é o segundo mais importante e ainda é o que mais mata no mundo, e o tabagismo ainda o cigarro ainda está relacionado a quase 85%, 90% ainda de todos os tumores de pulmão. Por isso que eu acho que isso tudo aqui é super importante. E como é que é a questão do diagnóstico hoje? Ainda existe uma certa dificuldade para fazer esse diagnóstico precocemente ou não? Quando de fato a pessoa procura o médico com antecedência, vocês conseguem diagnosticar? O diagnóstico ainda, infelizmente, é feito na maior parte dos casos, os pacientes já estão em estadios mais avançados. Eu acho que fazendo um pouco um link, pegando um pouco da questão do tabagismo, é claro que é muito importante a gente parar de fumar e não começar a fumar, mas felizmente para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que fumam ou já fumaram, existe já uma recomendação internacional, ainda não está assim, 100% aprovada na maior parte dos países, mas a gente já sabe da importância na redução da mortalidade de se fazer um programa de rastreamento do câncer de pulmão com tomografias anuais de baixa dose de radiação, numa população bem específica de fumantes ou ex-fumantes com 55 a 80 anos, e o objetivo desse rastreamento com tomografia é a detecção de tumores muito precoces. Você descobre um nódulo no pulmão, isso pode ser eventualmente um câncer de pulmão que vai submeter a uma cirurgia curativa, né? Então esse é a chave, esse é o pulo do gato para a gente querer realmente transformar uma doença em que a maior parte dos pacientes são diagnosticados em estadios avançados, para fazer com que eles sejam diagnosticados em estadios mais iniciais, e realmente é onde a gente fala a cura realmente do câncer de pulmão. O câncer de pulmão que também pode atingir a criança, né, doutor Paulo? E além como consequência ter o câncer de pulmão, a criança pode estar submetida a um maior risco de morte súbita também? Morte súbita é um problema grande para os recém-nascidos. Por exemplo, existe um aumento de morte súbita, seria o quê? Põe a criança para dormir, o povo diz que a criança acordou morta, né? No sentido... mas, na verdade, a criança morre durante o sono e existe 2 a 5 vezes mais morte súbita em casa de nenês com pais fumantes. Então, isso também é um trabalho que a gente faz, mas, veja...
o risco de um fumante, o risco dele ter doenças pulmonares, depois que ele para de fumar, para ele se tornar um pulmão igual a um pulmão de um não fumante, são 10 anos, em média. Ou seja, o grande trabalho, eu acho que está na prevenção dessa história toda. Quer dizer, nós temos que trabalhar com a criança e o adolescente e as famílias e os professores e os médicos. Porque quando você chega no pronto-socorro, você faz uma pesquisa com 200 mães, dizendo o seguinte, elas estão amamentando uma criança. Então passaram no pré-natal em várias consultas e estão passando no pediatra na puericultura. Você pergunta assim, algum médico falou para a senhora parar de fumar? 30% falaram para parar de fumar e 10% para parar de beber. Aí você pergunta, algum médico orientou como fazer para parar de fumar? Não, nada, nada, absolutamente nada. Então o médico também precisa melhorar os seus conhecimentos do que existe para parar de fumar, do que existe para parar de beber e os riscos disso. Você pergunta para a população, para os alunos, fumar hoje dentro do hospital é um absurdo. Mas até 2005 se fumava dentro do hospital universitário. Nossa. O médico atendia fumando. Quer dizer, isso é incabível, mas na Europa até o ano 2000. Então, a gente precisa trabalhar ainda a percepção do risco das drogas. O tabagismo ainda tem esse problema. Mas, por exemplo, o álcool e a maconha, a percepção do risco de droga é muito baixa. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção. E a prevenção começa dentro de casa. Começa a se fumar com o cigarro dos pais, começa a se beber com a bebida alcoólica dos pais. Então, o exemplo é o principal dessa história, né? Então, é nisso que a gente trabalha. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um programa que chama Dr. Bartô, que é um personagem médico que distribui material, como esses folhetos aqui, que fala sobre o tabagismo passivo e esse fala sobre o tabagismo ativo. Isso aqui é importante para a criança porque ela assemelha esse personagem com a luta antitabágica. Então a gente percebe isso no dia a dia, distribuindo esse material em escolas, distribuindo esse material nas consultas médicas, etc. E o nosso livro, que é da sociedade, que era antigamente Tabagismo, uma doença pediátrica, hoje é álcool, tabaco e maconha, são doenças pediátricas. Então a gente tem que ampliar, porque quem trabalha na prevenção do tabaco, trabalha na prevenção das outras drogas também. E muita gente não faz esse gancho, né, de que o tabagismo é uma doença pediátrica, né? Muita gente não tem a noção disso. Exatamente. Hoje, com 8, 9, 10 anos, já se inicia a experimentação do tabaco. E poucos cigarros experimentados, você já passa a ter uma dependência. E isso que a indústria quer, né? Na verdade, todas as indústrias tem uma porcentagem de ganho com a venda do seu produto para menor de idade. Então, se você for na padaria hoje, você compra cigarro se você tiver 15 anos. Então, não é só fazer as leis. Nós temos que fazer cumprir as leis. Então, esse é um problema que a gente tem aqui. A lei ambiente livre do cigarro, ambiente fechado livre do cigarro, pegou. Mas você ainda compra cigarro na padaria sendo menor de idade. Então, a gente precisa trabalhar muito a cobrança das leis. Não adianta só termos as leis. Aliás, doutor Francisco, o projeto de lei é claro, né, que é proibir o uso do tabaco em zoológicos, parques, unidades de preservação ambiental, mas já existe no corpo do texto algum impacto de proibição, assim, na verdade, o que a pessoa vai responder em descumprindo as regras? Porque a gente sabe que na lei antifumo, por exemplo, se o estabelecimento ele não cumpre a regra, o estabelecimento ele é multado. Eu não sei se vocês podem me corrigir ou não sei se há algo também de multa para o fumante que desobedece. Mas em relação a esse projeto de lei aí, existe algo nesse sentido também já? Sim. O projeto de lei 635, ele cria um apêndice na lei já existente antifumo. Então ele faz uma atualização do artigo, aliás, para ser mais específico, do artigo 2º, parágrafo 1º da já existente Lei 13.541 de 2019, que é a lei antifumo. Então ele atualiza, ele passa a integrar a própria lei antifumo e as penalidades combinadas na lei antifumo passam a valer também para essa nova previsão legal. Além disso, é importante que as pessoas visualizem que o direito como um todo, o conjunto legislativo, ele não é isolado, não se tratam de leis isoladas. Sim. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele anda ao lado da lei antifumo
que agora passa a ser atualizada também por meio desse projeto 635 para ter incidência em ambientes abertos. Então, as penalidades para as entidades, ou melhor, para as padarias, para os comércios que venderem produtos para menores de 18 anos são as mesmas já estabelecidas em toda a legislação. Então, uma lei não exclui a outra, uma lei estadual não anula uma lei federal. Então, o estabelecimento que tiver esse tipo de prática deplorável, ele vai sim ser punido de acordo com a legislação que aí já está. Sim. É importante também que a população crie consciência e não tenha dó do adolescente que pede para que na padaria ele compre lá um cigarro. Eu passei por isso esses dias. Você vai comprar pão, tem um adolescente, compra um maço de cigarro para mim. A população tem que dizer não, a população tem que denunciar também, denunciar para a polícia, para os órgãos competentes, para que a lei passe a ter efetividade. O Estado não tem olhos em todo lugar. Os olhos do Estado são a própria população. Então é importante que a população abrace não só um projeto ligando para o seu deputado para pedir o apoio, mas é importante também para que ela comunique os órgãos de repressão para que a lei passe a valer. Seja um órgão fiscalizador, né? Exatamente. Exatamente. Veja, eu tive desculpe, mas eu participei da Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco, que na época era chefiada pela doutora Luiz Emir Lago, que foi homenageada essa semana. E, na verdade, é o seguinte, por que essa lei pegou? Porque nós tivemos 2 milhões de inspeções, na época, com mais de 4.690 autuações e multas, e fechamento de alguns bares ou restaurantes por período de 2 dias e depois alguns por 30 dias. Então, eu lembro que a doutora Luiz Emir ia à rua fiscalizar junto com a vigilância sanitária. Era uma pessoa que comprou essa briga. Ao mesmo tempo, nós temos uma lei hoje de proibição de consumo de álcool em postos de gasolina. Eu fui para o interior dar uma aula, perguntei se estava funcionando lá, riram de mim. Quer dizer, não adianta a gente ter a lei, né, que é uma lei estadual, se ela não é cobrada. Sim. Esse é o ponto da história. Então, quando eu discuti com o ex-governador o problema de álcool, por exemplo, ele disse que não conseguia controlar isso daqui. Mas nós controlamos o cigarro. Então, é uma questão de comprar essa briga. Né? A gente sabe o poder do lobby da indústria do álcool, o poder do lobby da indústria do tabaco, mas a gente tem que comprar essa briga. Hoje, a multa para quem fumar em ambiente fechado continua isso. Nesse ano aqui, a gente teve 297 autuações em São Paulo, sim, por causa de se fumar. Quer dizer, continua esta briga. Isso tem que ser contínuo. É uma briga diária, né? É uma briga diária. Então, a gente tem que estar alerta para isso, senão a lei morre, né, se não for cobrada. Doutor Francisco, agradeço demais a sua presença aqui no programa. A gente vai para aquele intervalo. Depois do intervalo, a gente vai voltar, inclusive, com a presença do deputado estadual Altair Moraes, Republicanos, que é o autor desse projeto todo que a gente está discutindo também no programa de hoje. Então, não saia daí, o intervalo é rápido, como você já sabe. Até já. É isso aí, o programa Em Discussão está de volta. Hoje a gente está discutindo o projeto de lei do deputado Altair Moraes, Republicanos, que pretende proibir o uso de cigarros em ambientes como zoológicos, parques e unidades de preservação ambiental. Aliás, a gente está recebendo aqui agora o autor do projeto, o deputado Altair. Deputado, o texto, como o assessor jurídico do senhor estava conversando aqui com a gente, inclusive está aberto para receber a demanda da população também, para aperfeiçoar, se caso for necessário. Teve uma pessoa que disse assim, vocês gostam de complicar o que é fácil. Eu falei, não, a gente quer aprimorar o que a gente vê que tem erros. Sim. Entendeu? Não é questão de complicar o que é fácil. Eu entendo o seguinte, um dia desse eu parei num passeio de carro e ia fazer uma demanda que tinha no interior, e passei numa parada de ônibus, doutores, para os senhores entenderem, e tinha um camarada fumando, e tinha uma aglomeração de pessoas. Eu falei, moço, espera aqui, por favor. Eu fui lá falar com as pessoas que estavam na parada de ônibus. E falei, incomoda o cigarro aqui? Aí assim, uma senhora falou assim, ó senhor, eu tô aqui porque eu não fumo, né? Assim mesmo. Agora eu sou obrigado a ficar fumando, porque a gente não pode fazer nada, o que é que a gente pode fazer?
Então, eu entendi a necessidade da gente aprimorar a lei em relação a isso. Porque é uma falta de respeito muito grande. Eu entendo que o lugar que é aglomeração de pessoas fechadas, realmente as pessoas vão inalar. Mas se é aberto e tem uma aglomeração de pessoas, também inala do mesmo jeito. Ou eu estou errado, doutor? Não é isso? Então, por isso que eu resolvi aprimorar isso, aprimorar a lei. Não é dificultar o que é fácil. Simplesmente aprimorar algo que eu vi que é uma necessidade. Agora não é só uma questão de falta de respeito, mas também é uma questão de saúde pública, né, doutor Fernando? É claro, não tem nem dúvida tudo que a gente já discutiu aqui dos malefícios do tabagismo passivo e até quando é o tabagismo passivo, né? Às vezes não é só estar um do lado do outro, né? Você está no mesmo ambiente, na sala ao lado, enfim, isso tudo influencia muito e realmente todas as pessoas que estão expostas àquilo estão expostas a todos os riscos da nicotina, de sua inalação e até o contato terciário com a mão, enfim, própria nicotina no ambiente, isso tudo é maléfico. E como a gente estava falando no bloco anterior, né, deputado, até também é um projeto que traz uma conscientização de uma questão pedagógica mesmo, de educação para a população, a partir do momento que você está num ambiente que é considerado para lazer. Sei lá, a gente está ao lado do Parque Ibirapuera aqui e você vê uma pessoa fumando ao mesmo tempo em que se tem pessoas praticando atividade física, é, acima de tudo, uma questão de educação mesmo, de passar aquilo principalmente para as crianças, que acabam adotando o que o adulto acaba fazendo também. Alguém me disse assim uma vez, olha, vocês querem inventar lei para tudo. Eu falei, meu amigo, a coisa só funciona com lei. Conscientização vem depois das leis. Não adianta só dizer, falar. Aquilo que não é proibido, não é permitido, é proibido. E o que não é proibido é permitido. Então, tem coisas que não são proibidas, então é permitido. O que é que a senhora falou para mim? A gente vai fazer o quê? O que é que ela quis dizer? Não existe uma lei que eu possa chegar ao senhor de acordo com a lei. O senhor Eu estou refém disso, né? Eles estão refém. Então, questão de conscientização, eu lembro muito bem, doutores e Maxwell, na época que se fez o cinto de segurança. Né? Um monte de gente criticou e não gostou e tal, e tal, e tal. Hoje, eu não consigo ir numa padaria, se eu for sair eu já coloco o cinto. Porque através daquela lei se tornou-se uma conscientização. As pessoas hoje são conscientes. A mesma coisa do fumo. Né? Quantas pessoas criticaram há 20 anos atrás, eu acredito, uns 20 anos, que quando criou, né, a lei do fumo, contra o fumo, as pessoas criticavam, falavam que era absurdo, que não sei o quê. Mas hoje, os próprios fumantes, conscientemente, eles já disseram, não, poxa, não é legal fumar aqui. Se eu quero fumar, deixa eu morrer sozinho, eu não quero matar ninguém. Apoiam, né? Tem essa consciência. Por isso que a gente fez isso. Inclusive, o senhor também recebeu esse apoio, já conversou com pessoas que são fumantes e que reconhecem de fato que é um erro estar fumando nesses locais? Olha, por incrível que pareça, o pessoal que trabalha com a gente da imprensa fizeram algumas entrevistas com pessoas que estavam nos parques. E o interessante, até me mostrou um caso de um rapaz que é fumante, estava no Ibirapuera. E muita gente andando e tal. E a menina que trabalha com a gente perguntou se ele era fumante. Como eu disse, eu não sou fumante. Você fuma aqui no parque? Ah, não acho justo. Olha, tem gente que já tem essa consciência. Falou, não acho justo. O parque não é um lugar de fumar. As pessoas vêm aqui para brincar, tem crianças, vêm correr, vêm praticar esporte. E eu fumar aqui, eu sou fumante. Mas eu não fumo no parque. Olha que bacana se todas as pessoas fossem assim. Em contrapartida, mais na frente, ela fragou um camarada que estava caminhando e fumando. E pessoas passando longe, sabe? Ele fumava, as pessoas se desviavam, iam para o canto, iam para o outro, porque eu não queria inalar a fumaça. Então, uns são conscientes e outros precisam da lei para se conscientizar. Agora é muito contraditória essa cena, né, doutor João Paulo? Uma pessoa caminhando com um cigarro na mão. Pois é. Se for só cigarro na mão apagado, né, ainda vai, mas... Né, mas agora, uma fumacinha lá, né? Eu colocaria a seguinte questão. A noção sobre o malefício do tabaco já está patente. Exatamente. Né, já está patente. Então, vai encontrar aí pouca resistência a isto. Eu coloco para o deputado o seguinte, a questão do álcool, que caminha junto com a questão do tabaco e outras drogas, não é tão clara assim. Então, eu pergunto, quantas leis nós temos aqui no estado de São Paulo para coibir principalmente o início precoce do álcool? Né? Se a gente for colocar, bom, não vamos beber a céu aberto, como é na Holanda, como é na Europa, como é nos Estados Unidos. Exatamente. Você vai aqui na Avenida Paulista, aqui domingo à tarde, você vê a céu aberto. A céu aberto ou fora o lixo que está ali. Então, a consciência da questão do tabaco já existe. Mas eu acho que ajudaria muito
alguma coisa também em relação à bebida alcoólica. Olha, que a gente encontra... O senhor está querendo que eu tome um tiro. Mas não tem problema não tenho medo de briga nenhuma não, o senhor fica tranquilo. Mas eu acho justo a colocação. Mas eu penso o seguinte, como o senhor falou, e é pura verdade, é conscientização. Hoje as pessoas entendem do risco, do malefício do tabagismo. As pessoas entendem muito bem isso. Já no caso da bebida, as pessoas não entendem tão bem assim. Pois é, então, acho que seria muito bom para que elas entendam isso. Exatamente, criar uma campanha de conscientização verdadeiramente em relação à bebida. Porque eu não bebo nem fumo, graças a Deus. E não tenho falta nenhuma, sou muito feliz com isso, tá? Agora, mas uma das coisas que ajudou muito o tabaco foi a retirada da propaganda do tabaco da mídia. Exatamente. Agora, por que a gente não consegue proibir a propaganda da bebida alcoólica das 6 às 21 horas? Existem vários projetos a nível federal, etc., e nós não conseguimos. Inclusive a nível estadual, tá? Já existe projetos aqui. O ponto da fiscalização que a gente estava falando. Quantas festas de 15 anos a gente não vê e sabe que existe bebida, enfim, festa independente do nível social, né? Então, 15 anos, festa de 15 anos, 500 a 300 adolescentes ali expostos ao álcool livremente. Eu sei que o assunto é tabagismo passivo, né? Mas a droga caminha tudo junto. Acaba que você começa pelo álcool, aí de repente você está com um cigarro na mão, ou é vice-versa também, né? Verdade. E o risco para a saúde dos dois juntos o efeito enfim, exponencial, é multiplicador. O interessante é que a gente hoje entende o seguinte. Eu acredito que vocês devem ser mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais novo até. Mas a gente via os comerciais de cigarro, por exemplo, mas era uma coisa maravilhosa, rapaz. O cara fumando, andando a cavalo, forte, bonito, né? O outro fumando e andando de bugre, outro na praia. Entendeu? Essas coisas induzem muitas pessoas. A gente vê isso hoje nos programas, nas propagandas de bebidas. Né? O camarada bebe, aquela festa, aquela animação. Na verdade, hoje, quando você vê uma pessoa que fuma, você já olha meio assim, né? Isso. Antes era sinônimo de inclusão social. Para entrar no grupo, você tinha que fumar, tinha que... Exatamente. Então, eu acho de grande valia o que o doutor está falando. E vou ver isso aí, viu, doutor? O senhor pode ter certeza disso. Porque eu gosto de entrar nessas coisas assim, que eu sei que é justo. No primeiro bloco, um comentário que fizemos foi sobre o cigarro eletrônico, cigarro vaporizado aquecido, que ele está chegando. Já houve uma audiência pública da Anvisa, que eu participei pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vai haver a segunda no Rio de Janeiro semana que vem, e a indústria está querendo colocar por sinal, esse material eu já tenho um projeto, não sei se o nosso advogado comentou aqui, o doutor Francisco, mas eu já tenho um projeto em cima disso, tá? Do cigarro eletrônico. Eu receio realmente que a gente esteja cometendo o mesmo erro da década de 70, né? Em que o cavaleiro lá apareceu, era muito bonito. E hoje, aparentemente, a gente está realmente cometendo o mesmo erro com o cigarro eletrônico. Aqui no Brasil não pode, mas a gente pode ver as propagandas internacionais do vaporizador, que é a questão jovem, da diversidade, tudo bonito, e todos usando o cigarro eletrônico. Então, parece que a gente vai cometer já esbocei com o pessoal mesmo. do jurídico meu justamente sobre isso. A gente conversou sobre isso, doutor. Foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque nós já temos até um projeto em relação aos cigarros eletrônicos. Porque nós temos outro projeto. É outro projeto. Nós temos um grande defeito no Brasil. A gente pega muita coisa ruim de fora. Sabe por que está sendo fora, está sendo na Europa, acha que é bom. Entendeu? Não, é bom, é maravilhoso, está sendo feito, então vamos fazer aqui. Então, já avisando isso, eu conversei com o meu jurídico, já avisando isso, nós temos um projeto em relação ao cigarro eletrônico também, doutor. Por curiosidade, nos Estados Unidos, agora o FDA está querendo implementar a foto no maço de cigarro que nem a gente tem aqui. Então, não é tudo. Essa parte antitabágica, nós somos conhecidos no mundo como eficientes nessa área, assim como eficientes na campanha de combate às doenças infecto-contagiosas, a AIDS aí. Então, o Brasil é exemplo nessa situação. É exemplo. Né, nesse quesito. Então, as fotos que já existem aqui há muito tempo né, estão sendo programadas para acontecer nos Estados Unidos. E os Estados Unidos está vivendo esse boom da dependência de nicotina altíssima, principalmente pelo Juul, que é um desses cigarros vaporizados, que intoxicou assim centenas de jovens. E é uma intoxicação por nicotina tão elevada que o que a gente faz de tratamento não funciona.
Então, os adesivos, porque a concentração de nicotina é muito alta. Então, eu aconselharia já incluir nesse seu projeto atual o cigarro eletrônico e vaporizado. Não esperar para... Porque as coisas são lentas, né? As coisas são lentas. Então, a gente tem que caminhar mais rápido nessa história. Senão, o cigarro eletrônico vaporizado vai chegar no Brasil e a gente sabe como isso funciona. Aliás, deputado, como é que está a articulação aqui dentro da casa, o diálogo também com os outros deputados em relação a esse projeto do senhor? Muito bom. Nós estamos vivendo aqui na casa um período que eu creio que é um dos melhores, até por causa da diversidade que tem. E existem muitas pessoas hoje na casa aqui de deputados que são os novos, principalmente 54, né, mudaram, então tem muito essa cabeça de conscientização da saúde e tal. Então não estou tendo resistência nenhuma em relação ao projeto. Creio que nós vamos passar o projeto aqui, porque a gente está bem articulado com todos os deputados, né? Assim, com todos eu digo entre aspas. Tem um ou outro que a gente sabe que não... Mas a grande maioria é muito a favor do nosso projeto e acredito que a gente vai passar aqui sim. Maravilha. Agora deixa eu puxar, voltando no primeiro bloco, a gente estava falando, doutor Fernando, sobre a questão do diagnóstico precoce, da importância que se é ter o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo de uma forma em geral, mas até mesmo para aquela pessoa que diz assim, eu não fumo, mas ela é fumante passivo, né? Porque tem alguém dentro de casa ou no trabalho ali que fuma e acaba não tendo essa preocupação com alguns sintomas que possam vir à tona. Quais são os sintomas, os principais sintomas que de repente liga o sinal de alerta ou eu tenho que procurar um médico para, de fato, saber se tem alguma coisa errada? Isso é chave. A gente sabe que tem os fatores de risco, mas o mais importante só tem câncer de pulmão quem tem pulmão. Quer dizer, todo mundo tem risco de ter um câncer de pulmão. Então, mesmo quem não fuma, mesmo quem é vegetariano, mesmo quem pratica exercício físico, a pessoa... Enfim, todo mundo está sob risco de câncer de pulmão. Então, essa é a principal mensagem, né? Porque antigamente tinha-se aquela preocupação. Puxa, eu não fumo, então por que eu vou ter câncer de pulmão? Não, isso não é uma verdade. A gente realmente tem visto cada vez mais câncer de pulmão em quem nunca fumou e está exposto a outros riscos, como poluição ambiental e o fumo passivo. Então, qualquer sintoma do tipo uma tosse com sangue, uma tosse persistente, uma falta de ar inexplicada, tudo tem que procurar um médico, porque tudo isso pode ser um sintoma de um câncer de pulmão. Então, qualquer pessoa está sob risco. Um emagrecimento inexplicado, que você não sabe o que aconteceu, um cansaço também inexplicado, tosse, o sangue na secreção, no catarro, não é normal. Então, tudo isso tem que ser um alerta para você procurar um médico e realmente ver se isso é factível de fazer um exame de imagem ou não, enfim. Mas tem que procurar um médico sobre qualquer sintoma suspeito. Isso, inclusive, também são os mesmos sintomas da criança, doutor? São os mesmos sintomas, não de câncer na criança, porque isso vai ocorrer numa faixa etária maior, mas o processo inflamatório pulmonar, aumento de secreção, tosse, falta de ar e todas as inflamações, não só do pulmão, como desde... O pulmão começa na ponta do nariz, né? Então, a rinite, a otite, tudo isso está relacionado. Agora, morar em São Paulo, Saldiva fala isso, Paulo Saldiva, né? Ele fala isso. Morar em São Paulo, no verão, equivale a fumar 2 cigarros por dia. No inverno, 4 cigarros por dia. E isso ele já falou há muito tempo. Hoje, já estão falando que no inverno, pela inversão térmica, morar em São Paulo já equivale a fumar quase 10 cigarros por dia. Então, além do... A gente chama a poluição... a poluição é outdoor e o tabagismo é a poluição indoor, né? É a poluição dentro de casa. Então, morar em São Paulo nós já estamos pagando um preço. Agora, fumar dentro de casa, a criança vai pagar um preço que é muito maior. A gente pode até aproveitar o deputado e a questão da poluição urbana já tem diversas estratégias montadas possíveis, mas a gente depende realmente da força de vocês, como... Por exemplo, a frota de ônibus urbanos, enfim, tem muitas medidas que podem ser já implementadas para a gente tentar melhorar a poluição urbana como um todo, e isso realmente é mistério que a gente faça isso o mais rápido possível. Claro, eu sou totalmente de acordo. Eu penso o seguinte, doutor, eu fui atleta desde 6 anos de idade, comecei a treinar karatê com 6 anos, entrei na seleção brasileira de karatê, então eu fui esportista há muito tempo. E passei 10 anos na seleção. Então, eu tenho muito essa consciência de saúde, né? E a gente tem que entender o seguinte, quando se fala esse tipo de projeto, não é muito populista, né? Tem pessoas que não querem entrar porque não é populista, não é uma coisa que
aparece, né? Que aparece. Mas que se a gente analisar, não precisa ser um expert para saber disso, é uma questão de saúde pública. O que vai desonerar os cofres do Estado, entendeu? O que vai ajudar a população é algo muito grande. Então, eu sou muito a favor do que vocês estão colocando aqui e pode contar com o nosso mandato sem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu realmente quero fazer o melhor para a população. Imagina, o que o senhor me contou agora eu não sabia, mas a pessoa que mora em São Paulo, ele está fumando 10 cigarros no inverno, que o senhor falou? No inverno. No inverno. Meu Deus, isso é absurdo. Isso é assustador, né? Meu Deus, isso é assustador. Isso tem que ser deflagrado, sabe, nos 4 cantos. Eu não sabia, honestamente eu não sabia, doutor. E eu acho de extrema importância que a gente divulgue isso e trabalhe para evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, pode contar com o nosso mandato, de verdade, nos procura assim que acabar o programa aqui, a gente vai trocar telefone, a gente vai conversar melhor e vamos até elaborar um projeto até juntos, se vocês puderem nos ajudar também. Porque realmente é uma questão de saúde pública. E a gente vive numa cidade que tem muito fumante ainda, né? Houve uma redução, inclusive com a lei antifumo, que teve uma contribuição na prática, né? Não ficou só na teoria, na prática teve. Não, e muito grande, hein? Eu acredito que São Paulo deu uma redução muito boa. 300 mil fumantes, redução de 300 mil fumantes em 8 anos, né? Então, realmente mostra que é uma lei que trouxe resultado para a sociedade. Isso. E que com o projeto de lei agora do senhor acaba sendo um braço, né? Não é uma lei que substitui a outra, mas é um braço, exatamente. Desmembrando dentro dessa lei, doutor. Exatamente. Isso é muito importante a gente colocar isso, para que fique bem claro para as pessoas que a intenção é justamente fazer essa extensão da lei. É pegar pessoas que não tem como se defender, a verdade é essa. Se você chegar para alguém e pedir para ela pagar um cigarro, vai fazer por quê? Nada te proíbe, então, por isso que é importante a gente aprovar. E a gente vive numa cidade que, apesar da redução, ainda tem um número alto de fumantes, né? Eu, particularmente, não sou aqui de São Paulo, mas me chamou muito a atenção quando eu vim morar aqui, o fato do horário de almoço, por exemplo, você está sempre vendo ali as pessoas com cigarro na mão. Não sei se isso tem alguma explicação com a rotina de estresse da cidade também, mas é algo que na minha cidade eu não via muito. Né? Então, ainda tem um alto número de fumantes aqui em São Paulo. Nós somos, em média, no país, 9,3% de fumantes. As cidades, isso pelo último Vigitel aí. Vigitel é a pesquisa via telefone, que tem as suas críticas, porque hoje muita gente não tem um telefone fixo. Exatamente, né? Então, mas qual é a cidade que mais se fuma no país? Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem explicação para isso? Tem explicação, talvez, do estresse, né? Porque o cigarro, o tabaco acaba funcionando como um efeito calmante, tem toda essa história. Eu tenho um vídeo de uma senhora que eu tenho um ambulatório, eu sou pediatra, mas eu comecei a tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas. Isso no ano 2000. E isso virou um ambulatório antabágico do Hospital Universitário da USP. Então, uma senhora falou para mim, essa semana eu até gravei isso, e ela falou assim, eu amo o cigarro. Né? Quer dizer, é uma coisa muito forte, a gente não tem ideia que não é só uma dependência química, né? É uma dependência psicológica do cigarro. Ele funciona como meu amigo, como meu companheiro, né? Principalmente as senhoras que moram sozinhas, elas não fumam muito de dia, trabalham no hospital, elas não fumam de dia. No hospital não pode, mas à noite ela consome 15, 20 cigarros de uma vez só. É um negócio impressionante. E a gente tem que trabalhar com isso, quer dizer, nós temos opção de tratamento, né? Acho que a população tem que procurar tratamento, porque quem parou de fumar no país foram mais os fracos dependentes de nicotina. Quem está fumando ainda são os médios e fortes. Qualquer ambulatório antabágico do país não tem mais fracos dependentes, que são aqueles que fumam muito pouco. Porque esses parou de fumar com o programa do Fantástico, sei lá o que, ele parou de fumar. Mas o problema são aqueles altos dependentes que precisam de auxílio médico. Então, os postos de saúde hoje têm tratamento e é assim que a gente vai diminuir, nós queremos diminuir para menos de 5% de fumantes no país. Então, se você fizer uma ideia, nós éramos 60 milhões de fumantes no país. Hoje somos 19 milhões de fumantes no país. Já é muito boa, né? Muito boa. Muito boa. Mas a gente precisa continuar a luta, porque a indústria do tabaco é sorrateira, é maléfica e ela está atuando para reverter esses números. Dentro desse parâmetro, deixa eu fazer uma de repórter aqui agora. Fique à vontade, deputado. Dentro do que o senhor falou, doutor, o senhor acredita que em quanto tempo, se for nessa mesma sequência, né? Sequência do que está acontecendo,
Quanto tempo o senhor acha que a gente consegue chegar a 5%? 10, 15 anos? Eu acho que em 10 anos a gente deve conseguir. Pô, que legal. E vale ressaltar que todo o tratamento e toda a ajuda da cessação do tabagismo está disponível no Sistema Único de Saúde. Exatamente. Né? Então isso não depende da classe social. Então procure ajuda porque você vai encontrar no posto de saúde, tem acesso às medicações para ajudar a parar de fumar, aos grupos, a pneumologia, a clínica médica, a psicologia. Então, isso é super importante à população como um todo. E aí, doutor João Paulo, até te faço já essa pergunta também, mas esse dado aí de 19 milhões já estão incluídos aquelas pessoas que fumam o cigarro eletrônico, que é uma nova realidade não, também? Isso ainda, ou não. Temos que Ou seja, daí estudar, a importância de estar batendo de frente com isso também, né? Batendo de frente. Agora, nós criamos, porque veja, quando eu vou a uma escola, por exemplo, é difícil se transmitir, essas coisas não são muito eficazes. Nós criamos um programa que chama Aconselhamento Breve sobre Drogas via internet. O que é isso? A gente encaminha, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria um videozinho de 2 minutos, dizendo lá uma questão do cigarro eletrônico, por exemplo. E a sociedade encaminha para os 25 mil pediatras associados. Eu encaminho para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ela encaminha para os 4 mil e assim vai. Então, nós estamos querendo divulgar. Então, toda semana um indivíduo recebe alguma coisa de prevenção de álcool, tabaco, maconha, seja lá o que for. Bacana, e isso a gente está querendo aumentar. Agora, não se consegue conversar sobre isso em Secretaria de Educação. É a parte mais difícil de você entrar com algum projeto. São totalmente fechados. Estou falando isso claramente. Tá? Mas, na verdade, aqui, por exemplo, poderia-se mandar o aconselhamento breve para todos os funcionários da Assembleia Legislativa, por exemplo. Isso. Então, toda semana vai um vídeo. Nós estamos já no 10º vídeo e estamos, acho que, na 100ª entrevista de rádio que semanalmente entra na Rádio USP e é mandada para um monte de lugares. Um programa de aconselhamento tem que ser contínuo. Tem que ser massificante para ter um resultado. Então, por exemplo, uma enfermeira fez 5 ligações telefônicas para os fumantes. Ela conseguiu 30% de cessação com 5 ligações telefônicas. Então, se alguém receber 5 vídeos, pode ser que a gente tenha um resultado mais eficaz. Vai trabalhando na cabeça, na consciência. Vai trabalhando. Então, esse programa está aberto, se tiver interesse, a gente pode discutir como fazer isso e discutir isso. Na Secretaria de Educação eu não consigo, mas eu vou via Sindicato dos Professores. Percebe? Então a gente está ampliando, a gente quer chegar a 200 mil pessoas recebendo isso semanalmente até o fim do ano. Isso tem o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Maravilha. Deputado, o nosso programa já está quase chegando ao fim. Eu queria que o senhor explicasse aí para o pessoal de casa até qual é o trâmite. O projeto agora está na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa. E, a partir daí, qual é o trâmite com esse projeto, que é um projeto, a gente ressalta aqui, um projeto de saúde pública e também ambiental, porque tem toda a preocupação com o meio ambiente também, né? Exatamente. O processo é natural, né, como acontece com todos, né? Passa da CCJ para a Comissão de Saúde, e passando na Comissão de Finanças, não vai precisar, porque não vai ter ônus nenhum. E aí a gente pauta o projeto, entendeu? Só que a gente está bem, como eu falei, nós estamos bem articulados com os deputados e acredito que em breve, acredito que esse ano ainda a gente já toca para frente isso aí, doutores, e acredito que vai ser uma boa vitória aqui para São Paulo. Eu acho que a sociedade como um todo vai agradecer, né, doutor Fernando? Sim, com certeza. Só para a gente finalizar, então, as considerações finais dos dois, doutor João Paulo e doutor Fernando. Quem quiser receber esse aconselhamento breve sobre drogas, tem um site que chama Dr. Bartô, Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. É só entrar ali, pedir e a gente põe na lista e receberá isso via e-mail ou via WhatsApp. Houve a redução de 44% nos casos de fumantes passivos, que são aquelas pessoas que acabam ingerindo a fumaça mesmo sem estarem propriamente com o cigarro na boca, mas a luta tem que ser diária, né, doutor Fernando? A luta tem que ser diária, o diagnóstico precoce é muito importante, mas de longe o mais importante é prevenir. E prevenir a iniciação e o público realmente, o público-alvo são as crianças e os adolescentes. Deputado, obrigado, viu, pela participação, parabéns pelo projeto. Obrigado, doutor João, doutor Paulo, do João Paulo e eu, doutor Fernando também. E, Maxiel, muito obrigado. E quero deixar um recado aqui rápido para as pessoas. Pois não, fique à vontade. Pelo amor de Deus, não fuma. E se você está pensando em fumar, não entra.
É a melhor coisa que você tem que fazer. Aliás, antes de encerrar, agora você me deu uma deixa para uma pergunta. Quantos tragos a pessoa pode, de repente, ficar dependente da nicotina? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Quantos cigarros? Logicamente varia, porque a dependência é genética. Então, por exemplo, se o seu pai fuma muito, não fume, porque se você começar a fumar, você vai fumar muito também. Então, a dependência é genética, então precisa tomar um certo cuidado. É isso. É melhor nem começar, né? Melhor nem começar. Pelo amor de Deus, não fume, como disse o deputado Altair Moraes, do Republicanos. O programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Vale a pena. Uma situação.